Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Um salmo de desespero. Esse é o Salmo 22. Aprenderemos aqui que o orar com base nos salmos nos permite pronunciar nossas orações livremente, de forma honesta, de forma voluntária, mostrando, expressando nossos sentimentos a Deus, né? Mostrando que não há pecado nenhum nisso. A gente vai ver aqui nesse Salmo 22, que é um salmo, obviamente não vou ler todos os versos, né? Já li antes de fazer o vídeo e separei aqui alguns versos. Por exemplo, o verso 9: Contudo, és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. Muitas vezes a gente começa a orar, né, explanando nossos lamentos a Deus, mas aqui, como salmista, nós expressamos, esse salmo especial é um salmo pessoal, onde ele expressa, e assim nós também expressamos nossa confiança em Deus. Muitas vezes eu, quando estou com medo do futuro, eu lembro, né, que Deus tem cuidado de mim desde que minha mãe me concebeu. Então isso é confortante e me faz confiar, aumenta a minha confiança em Deus, independente da situação que eu esteja vivendo. Verso 11: Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitas vezes nas orações eu digo, né, só tenho a ti para recorrer, porque eu não sou do tipo de pessoa que fica contando as coisas para todo mundo, né? Muitas vezes eu prefiro anotar e entrar em oração ali no momento com Deus. Muitas vezes eu anoto também para depois eu conversar com Deus sobre determinada situação, ao invés de ficar expondo, e muitas vezes expondo a terceiros, né? Ou seja, alguém que eu vá falar mal, falar a uma outra pessoa. Estou expondo aquela pessoa porque no momento eu tive uma chateação com ela. Eu não sou de fazer isso. Eu gosto de recorrer a Deus. Se eu tiver de falar mal de alguém, eu falo com Deus. Isso me ajuda realmente a não falar mal de ninguém. E quando estou aflito, realmente é a Deus que eu recorro e eu digo ao Senhor: só tenho a ti para recorrer. Sempre foi assim ao longo da minha vida. Eu só tive realmente a Deus para recorrer. Eu nunca fui de abrir meu coração para ninguém. Verso 25: De ti vem o meu louvor. Na grande congregação cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor Jeová os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Então veja, muitas vezes achamos que Deus nos esqueceu. A pergunta da lição é: o que podemos aprender com esse salmo sobre confiar em Deus em meio a grande sofrimento? Então muitas vezes achamos que Deus nos esqueceu, mas logo vem a lembrança de seus feitos em nosso favor e reafirmamos a confiança nele e o louvamos ao final. É uma mudança, né, de lamento para louvor, tanto aqui no Salmo como também nas nossas orações. As palavras de lamentação do Salmo 22:1, como a lição diz, né, expressando dor e a solidão: Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Jesus proferiu essas palavras, né? Esse salmo, embora tenha sido escrito por Davi, ele é um salmo messiânico. Se você ler, por exemplo, o verso 16, ele diz: Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Davi não teve as mãos e os pés traspassados. O verso 18, entre outros, vai dizer: Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Exatamente o que aconteceu com nosso Senhor Jesus. Então, voltando ao verso 1, né, Deus meu, por que me desamparaste? Essas palavras se tornaram famosas exatamente porque o próprio Senhor Jesus a proferiu. Isso mostra o quanto os salmos foram importantes para ele, o quanto ele conhecia também dos salmos, né?
Na aflição, estas palavras são expressas. A meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Ou seja, embora independente da situação que estejamos vivendo, a nossa confiança está em Deus. O salmista expressa sua fé em Deus e declara que independente da situação, ele ainda o louvaria. Ou seja, ele ainda o louva. Os salmos nos ensinam a olhar para além da situação atual e pela fé ver o tempo em que seremos restaurados pela graça divina. Como lemos o verso 26, por exemplo: os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor Jeová os que o buscam. Aleluia. Os adoradores, portanto, são chamados a abandonar seus fardos de dor, decepção, raiva e desespero diante de Deus, ou seja, abrindo o coração a Deus e a confiar nele, seja quais forem as circunstâncias. A mudança de lamento para o louvor observada em muitos salmos é indício da transformação espiritual que os crentes experimentam quando recebem a graça divina e o conforto na oração. Aleluia. É isso que muitos não entendem, né? Que muitos ateus, por exemplo, não entendem. É interessante perceber também que, no contexto da lição desta semana, é um pensamento reconfortante saber que o próprio Criador, o Senhor Jesus, quando esteve na condição humana, enfrentou um grau de sofrimento que excede em muito qualquer angústia ou provação que enfrentaremos em nossa vida ou que já tenhamos enfrentado. Nosso Senhor relembrou esse salmo durante aquela fatídica sexta-feira de sua morte e orou usando as palavras desse poema com lágrimas nos olhos. Em meio às nossas dores, também podemos nos apropriar dessas palavras e usá-las em nossas orações. É inspirador realmente saber que o próprio Jesus pranteou em meio a seu sofrimento e expressou sua angústia ao Pai. Como já dito, não há pecado em expressar tamanha honestidade. Jesus chegou, inclusive, no Getsemane a dizer, né? Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice. Ou seja, para salvar a humanidade, eu tenho que receber a tua ira. Passe de mim este cálice. Mas, contudo, no final, né, ele expressou de maneira genuína que ele não queria passar por aquilo ali. Ele queria salvar o ser humano, mas se fosse possível que ele não precisasse receber a ira divina. Contudo, né, ele no final, né, depois que ele se derrama os seus sentimentos do seu coração junto ao Pai, ele conclui sua oração com a perfeita submissão à vontade divina. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu o queres. E assim devemos concluir sempre nossas orações. Seja o que for que estejamos pedindo, um emprego, uma mudança de emprego, a cura de alguém, a nossa própria cura, seja o que for, devemos concluir com que seja feita a tua vontade. Aleluia. Amanhã, quarta-feira, do desespero à confiança. Vamos meditar no Salmo 13. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe. E não sei se você percebeu, mas agora os vídeos se tornaram um pouco mais longos, né? Não são mais de 3 a 4 minutos, porque estamos realmente meditando no capítulo inteiro. Que Deus seja louvado. Amém.